Agradeço ao Senhor por mais uma oportunidade, né. É bom estar aqui de volta. Eu não estou vendo vocês, não sei se estão me vendo, mas louvado seja o Senhor por todas as coisas. Amo da maneira como Deus sempre nos surpreende, né, nos chama, assim, sem a gente imaginar, né, e Deus sempre trabalha dessa forma com o seu povo. Nós planejamos alguma coisa e ele chega e faz da vontade dele, do querer dele. E nesta noite eu quero falar um pouquinho, né, com a igreja, com os amados que vão nos ouvir mais tarde, sobre Neemias, né? Vamos abrir Neemias, capítulo 1, e assim diz a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, e sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Susã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disse-me, os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Por enquanto, só até aqui, amém? Quando eu li essa passagem, esses versículos, e nós olhamos com mais preciosidade, né, para os ensinamentos que Deus deixou para nós, né, e o seu Santo Espírito, ele traz ao nosso coração nesta noite para falarmos de reconstrução, reconstrução na nossa vida espiritual, né? Reconstrução daquilo que um dia eu deixei que fosse abalado. O Senhor nos convida hoje a reconstruir. O Senhor nos convida hoje a levantar. O Senhor nos convida hoje a nos erguer. Ele vem para nós com a sua palavra para que nós nos posicione diante desse Deus. Quando nós olhamos para esse texto e nós vimos que aqui Neemias ele fez uma pergunta a alguns dos que vieram da província. Ele queria saber como é que esse povo estava. E a notícia que Neemias tem é que o povo está vivendo em grande miséria e desprezo, porque os muros foram derrubados e as portas foram queimadas, então eles estavam desprotegidos, né? E Neemias diz no versículo 4 que quando ele ouviu isso, lhe trouxe muito pesar à sua alma. Ele diz que senta, ele diz que chora, ele diz que lamenta diante de Deus. Sabe, Neemias, ele sente a dor daquele povo, ele sente a miséria daquele povo. Neemias sente o que Mateus 5 diz, quando diz, bem-aventurados misericordiosos, porque eles também herdarão misericórdia, né? Eles receberão misericórdia, eles terão misericórdia. E Neemias, ele sente tudo isso porque ele sabia o quanto Jerusalém era importante para Deus, o quanto Jerusalém Deus amava, o quanto Jerusalém, no passado, ela foi cheia de glória de Deus naquele lugar. E hoje estava nas ruínas, hoje estava vivendo esse momento de desprezo. E Neemias, ele começa a se sentir desta forma, porque ele sabia que o povo de Deus estava passando tudo isso. O povo de Deus, ele foi levado cativo pela sua desobediência ao nosso Deus. O povo desobedeceu no passado e desobedece no presente. E o Senhor, ele é justo.
O Senhor, ele não tem medidas para um nem para outro. O Senhor, ele é justo na sua lei. O Senhor é fiel à sua palavra. E o povo pecou contra Deus quando adorou outros deuses, quando não quis mais dar ouvido à palavra do Senhor. Deus enviou os seus profetas, Deus enviou os seus mensageiros, e o povo não quis dar ouvidos. Então, Deus fez com que a maior potência, que era o império da Babilônia, invadisse, né, e sitiasse Jerusalém, e destruísse aquela cidade, e levasse o povo cativo. Aqueles que não foram mortos a fio de espada foram levados cativos, onde passaram 70 anos ali no cativeiro babilônico. E Neemias, um homem que, pelo que nós entendemos e a história nos mostra, ele não nasceu em Jerusalém. Neemias já nasceu lá no cativeiro, na Babilônia, e Neemias foi trabalhar como copeiro do rei. Então, era um emprego de um grande destaque. Não era só servir um vinho, mas Neemias estava colocando a sua vida, né, para salvar a vida de alguém. Neemias colocava a sua vida para salvar a vida do rei. Mas Neemias, quando recebe essa notícia, muito se entristece. E ele recorre para aquele que tem todo o poder de transformar as coisas, de mudar as situações. Neemias vai diante de Deus, onde ele clama, onde ele chora, onde ele jejuma, onde ele busca a face de Deus, onde ele apresenta a Deus a sua oração, porque no versículo 5 em diante, é a oração de Neemias, e Neemias diz: Senhor, esse aqui é teu povo. Quando a gente chega no versículo 8, ele diz: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vos transgredireis e eu vos espalhareis entre os povos, e se vós vos converteres a mim e guardares os meus mandamentos, eu os farei então, ainda que os vossos rejeitados estejam no cabo do céu. De lá os ajuntarei e o trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. O Senhor, aqui Neemias, mostra para Deus o que Deus disse para o servo Moisés: mesmo que o povo ele peque contra o Senhor o deixa à própria sorte, mas quando nós clamamos, quando há arrependimento, quando buscamos a face dele, quando nos derramamos diante de Deus e declaramos que não existe outro Deus, somente ele diz que nos junta, ele diz que leva o seu povo para aquele lugar escolhido, ele diz lá em 2 Crônicas que ele sara a nossa terra. Então ele está dizendo, mesmo que diante de tudo que você já errou, diante de tudo que você fez errado, mas se hoje você que ouve a palavra de Deus, se hoje você clamar ao Senhor, se hoje você se converter verdadeiramente, se hoje você se quebrantar diante de Deus, ele está dizendo que sara a sua terra, que perdoa os seus pecados, que transforma a tua vida, que muda a tua história. É isso que Deus está dizendo na sua palavra para nós. Todo aquele que se arrepende diante do Senhor, o Senhor não rejeita, o Senhor não lança fora aqueles que vêm até ele. E Neemias foi um homem que foi levantado por Deus no meio daquela situação tão terrível, de tanta tristeza e miséria, para fazer a diferença. E hoje nós, Igreja do Senhor, nós somos os Neemias dessa geração. Nós somos aqueles que vamos diante do Pai. Antes que eu começasse a falar, a irmã fez uma oração.
A oração apresentando todos os pedidos do caderno. É diante do Pai onde nós vamos. É lá na fonte onde nós buscamos. É na fonte onde encontramos força. É na fonte onde encontramos vida. É na fonte onde encontramos cura, restauração, libertação, transformação. É na fonte, e a nossa fonte é Cristo Jesus. A nossa fonte é um Deus poderoso que fez o céu e a terra e tudo que nela habita. É esse Deus que ele operou ontem, opera hoje e continuar operando poderosamente. E Neemias, ele foi levantado num lugar onde ninguém imaginava que se levantaria alguém para ajudar Jerusalém, no meio do povo babilônico, dentro do palácio do rei. Mas esse Deus que tocou o coração de Neemias, esse Deus que levantou Neemias para fazer a diferença na sua geração, é o mesmo Deus que tocou no coração do rei Artaxerxes e fez com que o rei liberasse condições para que Neemias fosse e fizesse um bom trabalho naquele lugar. Sabe o que é que nós aprendemos aqui, meus amados? Que quando Deus, ele nos envia, quando Deus, ele nos manda, é ele que abre as portas, é ele que libera dos céus, é ele que derrama bênçãos sem medidas, é ele que faz com que aquele que nem acredita nele chegue e abençoe a sua obra, porque é Deus que opera em nós, é Deus que opera no meio do seu povo, porque que você creia ou que não creia, Deus existe, e Deus veio à terra na forma de humana de Jesus Cristo, para morrer por nós, para que nós tivéssemos a oportunidade que nós temos hoje de proclamar o seu nome, de proclamar o seu evangelho, e sermos esses trabalhadores na obra do Senhor, sermos esses Neemias de hoje, onde vamos reconstruir os muros, que nós possamos colocar diante de nós e começar a construir, a reconstruir os muros, para que a incredulidade não entre, para que o desânimo não chegue, para que a má vontade não nos atinja, para que o desprezo não nos alcance, porque há um muro nos protegendo, há uma muralha guardando o povo de Deus, porque os muros foram reconstruídos, os muros onde um dia eu era fracassado, os muros onde um dia eles estavam destruídos, o Senhor nos levanta e diz, anda mais 1 quilômetro, bota a cruz no teu ombro, diariamente e segue, porque assim os teus muros são reconstruídos. A fortaleza que é Cristo Jesus está conosco. E essa passagem onde Neemias é levantado para essa reconstrução dos muros, né? Onde mais adiante nós vamos ver que Neemias, ele quando chega na cidade de Jerusalém, ele vai com a autorização do rei, ele vai com tudo que ele pediu o rei deu para que ele fosse até Jerusalém. E quando ele chega lá, a palavra diz que Neemias passou 3 dias sem contar para ninguém o que ele foi fazer lá. Sabe? Quando nós olhamos para esse texto, quando nós entendemos, muitas das vezes, os mistérios que Deus tem com você em particular, muitas das vezes nós nos alegramos e queremos compartilhar antes do tempo. Mas o Senhor, ele nos diz nesta noite, aquilo que eu coloquei no mais profundo do teu ser, aquilo que eu falei ao teu ouvido, somente o teu coração me ouviu, guarda até o dia apropriado, até o dia indicado pelo Senhor, para que seja declarado diante do povo o que eu mandei você fazer. Então, meus amados, ele foi e passou 3 dias ali, observando o território, observando a terra. Sabe o que é que nós aprendemos? Quando nós vamos fazer algo, nós não podemos ir fazer de qualquer jeito, nem de qualquer maneira.
Tudo tem que ser bem feito, porque estamos fazendo para o Senhor. Tudo tem que ser bem calculado, tudo tem que ser bem planejado, tudo tem que ter a direção do Pai, tudo tem que ter a ordenança de Deus, tudo o Senhor tem que estar nos direcionando para que nós possamos nos levantar e fazer. Não podemos ir na nossa força, na nossa inteligência, no nosso querer, no nosso achismo, porque vai dar errado. Mas se nós esperarmos o tempo certo, o tempo determinado pelo Senhor, o tempo que não é meu, não é seu, mas é dele, nesse tempo, sim, o Senhor te levanta, o Senhor faz com que você faça a diferença nesta terra da maneira que ele quer, não da maneira que eu quero, não da maneira que eu acho que é bonitinho e que vai dar certo, mas é da maneira que o Senhor quer. E muitas das vezes nos traz choro, como trouxe Neemias, nos traz afronta, como Neemias enfrentou de Sanbalat, nos traz pessoas com que venha nos desanimar, querendo nos fazer parar, querendo dizer que não podemos, que somos fracos, que somos pequenos, que somos insignificantes. Mas deixa eu dizer uma coisa nesta noite, nós somos pequenos, sim, nós não temos força nenhuma, mas existe um Deus em nós, que Ele é a nossa força, o nosso refúgio, o lugar onde nós habitamos, é o lugar mais bem escondido que existe, que é em Cristo Jesus. É nesse Deus que nos alegramos, é nesse Deus onde nos fortalecemos. Então, se Deus está conosco, se Ele está te enviando, se Ele está te mandando ir, vá, faça, porque a força é dele, a sabedoria é ele, a inteligência é ele, ele é tudo sobre nós e sobre todos. Por isso, meus queridos, Neemias enfrentou muitas coisas ali, planejaram muitas coisas contra ele, quiseram puxar o tapete de Neemias para ele não construir, quiseram entristecer o povo que ajudava Neemias para que eles parassem. Mas o povo, essas pessoas não imaginavam que com Neemias estava o Deus vivo, estava o Deus poderoso, estava o grande eu sou. E Neemias tinha essa certeza, essa convicção no seu coração. E ele dizia que nada o faria parar. Mesmo que vocês quisessem, ele jamais desceria dali para parar a obra que Deus mandou ele construir. Então, nós, nesta noite, somos convidados, somos convocados a pegar as nossas espadas e sair para a reconstrução. Neemias não só reconstruiu os muros em Jerusalém, mas ele reconstruiu a vida espiritual daquele povo que já não existiam mais, porque só tinha desesperança, porque só tinha fracasso. Mas o Espírito de Deus desceu naquele lugar foi reconstruído o templo, naquele lugar foi reconstruído os muros, e aquele lugar voltou a ser cheio da glória de Deus. E é dessa forma que eu e você temos que andar, com a nossa cabeça erguida, com o nosso coração crendo de quem naquele que nos enviou. Ele é mais poderoso do que tudo, do que as palavras que quer nos fazer parar, do que as pedradas que chegam até nós, do que as puxadas de tapete. Existe um Deus que é soberano e que ele vê onde o homem não vê e que ele sabe coisas que o homem não sabe, porque o salmista diz que ele conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Antes que a palavra chegue à nossa boca, ele já sabia tudo que nós íamos fazer ou falar. Por isso, nós temos que crer neste Deus que é soberano, neste Deus que derramou o seu sangue por nós, nesse Deus que o seu sangue lavou os nossos pecados, que eram terríveis, para que nós tivéssemos a oportunidade
de caminhar por esse caminho estreito, que é o caminho da santificação, sem a qual não podemos ver a Deus. E é neste caminho que muitas das vezes os nossos pés podem estar feridos. Muitas das vezes pode até chegar o cansaço, mas esse caminho tem um dono. Esse caminho existe um dono e o dono dele é Cristo Jesus. E ele nos levará até o fim, onde abrirá as portas dos céus e mandará entrar o seu povo que foi bom e fiel aqui na terra. Amém? Eu agradeço a oportunidade, minha amada. Que Deus continue abençoando vocês, né? E que nós possamos, sim, né, nos agarrar às nossas armas e estar pronto para reconstruir os muros novamente. Louvado seja Deus.